Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui rapidamente como encontra-se o mercado de criptomoedas neste momento, nesse domingo, tá? Então nós estamos fazendo esse vídeo de domingo, dia 15 de junho de 2025, são 17 horas 39 minutos. A gente teve essa semana alguns fatos geopolíticos e até mesmo internos que mexeram muito no quadro geral do universo de criptomoedas. Eu acho que um dos pontos que realmente começou a aparecer mais nítido é a mudança na questão de impostos de criptos aqui no Brasil. A isenção de R$ 35.000 aparentemente deve cair até algum tempo atrás, pelo menos até semana passada. Se você vendesse até R$ 35.000 por mês em criptos, você não precisaria recolher nenhum imposto. Isso caiu, tá? Ou está por cair nessa nova medida, vai ser votado, obviamente. E a partir então dessa nova situação, irá começar a acontecer uma taxação nos lucros obtidos em cima de criptomoedas. Então isso já deu uma certa balançadinha aqui no mercado interno brasileiro. Mas o que mais realmente mexeu no mercado internacional de criptomoedas essa semana, obviamente, foi o ataque de Israel em relação ao Irã. Então a gente tem aqui o BTC, gráfico do Bitcoin contra dólar Tether. Nós podemos ver que nós estamos realmente bastante fortes aqui no dia 6, na verdade dia 9 de junho, estávamos fechando a semana de uma maneira bastante, digamos assim, compradora. O gráfico semanal era um gráfico bastante promissor, podemos por assim dizer. Inclusive, havia dado até uma esperança de que essa ruptura aqui iria produzir uma velocidade para romper o nosso topo histórico do Bitcoin e com isso buscar os 125 mil, 140 mil dólares, que é o que todo mundo está esperando nesse momento. E de fato o que acabou acontecendo logo durante esse momento aqui foi realmente um aumento nas tensões políticas entre Israel e Irã. Nesse dia aqui que eu estou desenhando, Estados Unidos avisou todas as embaixadas num raio de alcance em torno do Irã para serem fechadas, americanas. E aqui acontecem os ataques de Israel contra as bases nucleares do Irã. Obviamente que isso causou um nível de estresse muito grande a nível de mundo e a nível até mesmo de mercado financeiro. Isso produziu a disparada do petróleo. O petróleo deu uma pancada para cima violenta na madrugada, praticamente subindo 9 a 10%. Depois deu uma arrefecida e voltou para 5%. Porque a gente sabe que grande parte do petróleo do mundo passa por águas muito próximas do Irã. E um conflito naquela região produz necessariamente um maior custo logístico para o transporte do petróleo no mundo, e a gente sabe que o petróleo disparando como ele está, automaticamente dificulta muito a contenção da inflação mundial. Então aqui aparece o petróleo, olha o tiro que ele deu nos últimos 3 dias, uma pancada de quase 14,95%. Só essa semana o petróleo subiu 10%. Né? Esse aqui é o gráfico diário com um gap de alta, como a gente está vendo aqui, brutal. Né? Para o mundo e para a contenção da inflação, seria muito bom se a gente perdesse essa mínima e dessemos uma arrefecida no valor do petróleo, tá? Porque, obviamente, com o preço do petróleo subindo, a inflação mundial é praticamente largar combustível em cima da inflação mundial. E aí, no momento em que isso aconteceu também, os principais mercados, os mercados mais voláteis, responderam de uma maneira muito intensa e muito agressiva, que foi essa queda importante que o Bitcoin fez em questão de 3 dias, caiu aproximadamente 7%. Isso para o BTC é uma queda maior, é uma queda importante. O BTC costuma ser, das criptomoedas, aquela considerada mais estável. Então, nesse momento, nós estamos dentro de um retângulo. Podemos até dizer que o gráfico diário do Bitcoin é um retângulo nessa situação atual. E aí, né, quando a gente vê esse tipo de retângulo, nós temos inúmeras possibilidades. E no vídeo anterior, com minha filha, eu estava falando sobre o aspecto de não se preocupar muito com o futuro e se concentrar no agora.
O que o agora nos diz dentro do mercado? Bom, se isso aqui é um retângulo, nesta região aqui, eu tenho que procurar por sinais de compra, colocando meus stops abaixo desta região e meus alvos nesta região. Ah, mas Alexandre, e se o mercado perder o suporte? Bom, se perder o suporte, vai acionar meu stop. Ah, mas Alexandre, e se o mercado voltar a subir e romper esse ponto e eu tiver vendido? Bom, nesse caso, eu vou aguardar romper, vou esperar um pullback, e quando fizer um pullback, eu vou comprar. Então, eu não preciso me preocupar se o BTC vai respeitar esse suporte ou não. Eu vou esperar que ele chegue nessa região, vou esperar que ele me gere um sinal de entrada, e se aparecer um sinal de compra nessa área, eu vou tomar, vou colocar meu stop abaixo desse nível e meu alvo aqui em cima. Eu vou entender aquilo que o Charles Down dizia, que uma tendência é válida até que ela seja revertida. Enquanto ela não for revertida, ela é válida. E se a gente está dentro de mercado de lado, beleza. Ah, mas e se for um topo duplo, Stormer? Pode ser um topo duplo. Esse topo duplo será confirmado no momento em que eu tiver uma evolução do BTC em que ele perca essa zona de suporte aqui, faça um candle branco e depois perca essa região. Nesse caso, eu terei então provado para mim mesmo que isso é um topo duplo. E daí eu vou operar vendido, eu vou operar tomando dólar e saindo do BTC, enfim, fazendo as medidas necessárias para um swing trade. Mas enquanto isso não acontecer, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a estrutura? Qual a estrutura? Lado. Ok. Então, se eu estou dentro de uma estrutura de lado, eu pergunto qual é a perna. A gente tem dois tipos de perna no mercado, alta ou baixa. No caso, é a perna de baixa. Depois disso, eu pergunto: perto do suporte? Perto do suporte? Isso aqui que eu estou mencionando é válido para qualquer time frame. Aqui a resposta é quase no diário. Tá? E depois disso, eu coloco a pergunta: tem o sinal? O sinal de compra. Se a resposta for sim, eu estaria tomando uma posição. Se a gente olha aqui nesse momento atual, nós até podemos dizer que nós tivemos um sinal aqui de possível compra aparecendo aqui no diário com este 1, 2, 3. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Esse sinal ele seria acionado na ruptura da máxima desse candle que foi de ontem. Como a gente não conseguiu romper este candle, então nós não acionamos a possível compra que nós teríamos. Ainda bem. Por quê? Porque se a gente tivesse acionado uma compra aqui, na ruptura da máxima desse candle, essa seria uma compra válida? Não, essa não seria uma compra válida. Por que essa não seria uma compra válida, Stober, se eu tenho 1, 2, 3 de compra e eu estou perto, teoricamente, de uma zona de suporte, que é esse topo anterior rompido aqui? Bom, porque o alvo mais provável, ou a resistência mais próxima, ela encontra-se aqui, neste topo anterior e neste topo anterior. E a distância para este topo, ela é menor do que a distância para um possível stop. Então, isto é o que nós chamamos dentro do mercado de relação risco-benefício. O risco que eu estaria correndo nessa operação, se eu coloco um stop aqui, é de 3,75. E o meu potencial benefício aqui até a próxima resistência, ele é de 3,80. Ou seja, aqui eu tenho uma relação de risco para o benefício de 1 para 1. E, portanto, não é uma relação que vale a pena eu assumir. Não é um trade que eu poderia assumir. Isso é muito importante que os amigos compreendam, porque às vezes o trader menos experiente tem a ideia de que qualquer sinal de entrada que aconteça, eu tenho que estar comprando. Não, não é bem assim. Gostaríamos que fosse algo tão simples assim, mas não é. A gente vai ter momentos em que tu pode ter um sinal de entrada acontecendo. Tu vai olhar para esse sinal de entrada e falar: cara, esse trade ele tá aparecendo aqui, mas ele não compensa para mim. Ele não é um trade que vale a pena para mim. E eu não posso tomar aquele trade. Tá? Então aqui é um trade que eu não tomaria mesmo que tivesse acontecido a ruptura dessa máxima. Eu precisaria que o mercado fizesse um recuo de preferência, mais 1 ou 2 candles. Se aproximasse desse fundo aqui, seria perfeito. E fizesse aqui 1, 2, 3.
Porque daí eu poderia comprar aqui, com o meu stop aqui embaixo, com o meu alvo aqui em cima. Então, o sujeito que faz DCA vai comprar todos os dias, toda semana. Ele não está se importando muito com isso. O cara que está operando aqui num prazo mais longo está entendendo isso aqui como um possível movimento de 1, 2, 3 de compra sendo produzido num gráfico semanal. E a gente está vendo, sim, isso é 1, 2, 3 de compra. Mínima mais baixa, mínima mais alta. E ele estaria esperando a ruptura da máxima desse candle na semana que vem, em 110.950 dólares, para daí o mercado poder acelerar e buscar a continuação da tendência primária, secundária e terciária de alta. Então, Bitcoin contra o STT, para mim, mantém-se um viés comprador, mantém-se uma ideia de que o alvo mais provável é buscar aqui os 125.600 dólares, esse é o alvo de curtíssimo prazo. Isso só seria modificado, de fato, se nós perdermos esta região de suporte em 100 mil. Então, enquanto nós estivermos acima de 100 mil, isso me demonstra claramente que os compradores estão reunindo forças e acumulando posições aqui para ganhar um momentum de romper a resistência principal. Por outro lado, se a gente perder os 100 mil dólares, neste caso específico, isso vai estar me provando que o BTC perdeu força e está montando um topo triplo. Topo 1, topo 2, topo 3. E aí isso faria com que o BTC possivelmente fizesse um mergulho até o suporte mais próximo, que está em 76, 77 mil dólares. Zona de preço que eu adoraria comprar Bitcoin no futuro, mas acho que talvez nunca mais nós vejamos esse ponto, a não ser que a situação entre Israel e Irã escalone, e com um escalonamento dessa guerra, a gente tenha novas nações entrando nesse conflito, e isso sim poderia produzir um desastre maior e um recuo maior do Bitcoin contra o dólar Tether. Ethereum, por sua vez, também estava muito bonito ao longo da semana. Ethereum estava inclusive rompendo o topo anterior durante a semana. Ethereum tinha conseguido romper a muralha intransponível que ele tinha em 2.755 dólares. Ele tinha rompido ela durante a semana. Tinha feito um candle assim, uau, olha, esse fechamento aqui eu pensei, bom, cara, agora vai. Agora virou um master flâmula, agora as coisas estão andando, porque a gente estava vendo exatamente isso aqui, ó. Olha que lindo. Bah! Um sinal de livro, né? Para quem compra rompimentos. Só que a compra de rompimentos no universo de criptos não é uma boa compra. Não é. A compra de rompimentos é uma ótima compra para o mercado americano. S&P 500, Nasdaq, NYSE, lá funciona extremamente bem a compra de rompimentos, especialmente o rompimento da máxima das últimas 52 semanas, que seria do último ano. Geralmente nessa situação o mercado americano dá uma corrida forte. Não é o que acontece nas criptos. Criptos, normalmente a minha política para operar rompimentos ela é bastante simples. Eu deixo que o candle rompa, um candle branco rompendo, e eu vou esperar que apareça um candle vermelho. Quando aparecer um candle vermelho, se romper a máxima desse candle vermelho no candle seguinte, eu vou comprar. Porque isso vai confirmar o rompimento para mim. Tá? Então aqui é o exemplo. Ó. Aqui eu tinha uma resistência. Eu estou olhando esse rompimento aqui. Eu não vou comprar aqui. Eu vou esperar um candle vermelho. Ainda não? Opa, candle vermelho. Ok. Se romper essa máxima, aí eu vou comprar. Porque isso vai confirmar o rompimento. E daí eu posso comprar. E daí eu coloco meu stop abaixo da mínima do candle que rompeu a resistência. E aí o trade vai. Até demorou aqui um pouco, mas foi. Vou dar mais um exemplo aqui. Ó. Nessa situação, tá? A gente tem aqui um cenário de possível rompimento. Candle vermelho. Eu marcaria essa máxima aqui. E rompendo esta máxima, e tem que ser o rompimento no candle seguinte, eu poderia tomar posição. Não rompeu, anula o rompimento. O rompimento tem que ser no candle seguinte. Veja que depois eu tenho um novo rompimento aqui. Nesse candle branco. Não vou comprar esse rompimento. Vou esperar um rompimento vermelho. Ó, candle vermelho. Se romper essa massa desse candle vermelho, eu teria compra. Não é o que rolou. Então não deu compra.
A mesma coisa eu produzo na ponta da venda. Tá? Então a forma como eu operaria aqui é, fez candle vermelho? Fez. Então tá, se romper essa máxima aqui eu compraria. Não rompeu, não deu entrada. E agora então o Ethereum foi arrastado de volta para a sua congestão. Normalmente, quando o mercado faz isso, ele tenta romper uma resistência e ele volta, usualmente o alvo do movimento é recuar até perder o último fundo na mesma amplitude que ele rompeu para cima. Então, o movimento atual do Ethereum para mim é esta amplitude aqui, largado para baixo a partir desta mínima aqui. Portanto, o meu alvo de queda para Ethereum encontra-se em 2.215 dólares. Esse é meu alvo. Tá? Deve vir aqui, deverá perder esse fundo, batendo aqui, e daí sim compradores se apresentarão para voltar a operar esse possível retângulo. Então esse seria o desenho mais provável, na minha experiência e na forma como eu costumo ler gráficos, para Ethereum. Vejam que aqui a gente tem então um movimento de recuo. Novamente falando aqui, ó, rompeu, barra vermelha, não rompeu no que era o seguinte, anula a entrada, trap, mercado recua. Tá. Então Ethereum, até estou vendo que tem um suporte aqui nessa região, 2.320, 2.350, 60, mas eu vou tentar comprar perto de 2.200, 2.210, esse é o ponto que eu estou pensando em comprar Ethereum. Muito bem, Solana. Solana, gráfico semanal de Solana totalmente lateralizado, e aqui a gente vê perfeitamente o padrão que eu tinha mencionado para vocês. Vejam que aqui a gente teve um momento em que Solana rompe este retângulo, que é esse ponto aqui, e volta. Se a gente pega essa amplitude aqui e coloca isso aqui a partir desse fundo, a gente tem o alvo de queda da Solana, que foi aqui. É isso que Ethereum está fazendo agora nesse momento. Isso é um semanal, né? Bom, então aqui Solana está dentro de um cenário lateralizado. Nós não estamos vendo uma altcoin season ainda, nem tão pouco. Nós estamos em Bitcoin season ainda. Talvez a gente nem veja uma altcoin season neste ano. Talvez a gente não veja uma altcoin season clássica nunca mais. Talvez. Pela quantidade de altcoins que existem hoje, não sei se terá dinheiro para subir todas as altcoins juntas. Então talvez não aconteça. Mas eu gosto do momento, da forma como esse movimento de queda aqui está acontecendo. O que tu quer dizer com a forma que está acontecendo? Veja que aqui a gente está olhando um candle grande de queda, um candle menor de queda e um candle menor ainda de queda. Ou seja, os corpos dos candles estão perdendo amplitude. Isso significa uma desaceleração do movimento de queda. E isso está encostando esta abertura neste ponto, entregando aqui a possibilidade de que o mercado sentiu a aproximação desta zona de compradores, que é 143 dólares, e possivelmente a gente venha fazer um reteste da muralha da China que Solana tem em 178. Quando a gente entra no diário, a gente consegue ver melhor esse retângulo. O retângulo fica mais claro para a gente. Perdão, pessoal. A gente tem aqui, ó, essa região 178, 180, com esse topo duplo aqui. Essa zona de compradores defendendo aqui. E vejam que aqui, então, notem, a gente está em que tipo de estrutura? Vamos aqui repetir novamente todo o processo de tomar decisão. Qual a estrutura? De lado. Então, é uma estrutura de lado. Qual a perna? Baixa. Perto de suporte? Sim. Tem sinal de reversão? Tem o sinal de compra? Sim. Então as respostas todas aqui nos indicariam que esta é uma zona que a gente tem que prestar atenção, inclusive um sinal de entrada aqui de swing trade agressivo em Solana com stop abaixo da mínima. E aí é óbvio que se tu está pensando em tomar uma posição aqui, com o teu stop abaixo dessa mínima,
você tem que pensar se a relação risco-benefício compensa ou não. Quando a gente projeta o nosso alvo mais próximo, que é esse topo anterior, é um alvo de 12% para cima, e o nosso stop, a partir desse momento, seria em torno de 6%. Então aqui a gente tem uma relação risco-benefício de 2 para 1. Para mim, 2 para 1 já está valendo. 3 para 1, melhor ainda. 2 para 1 já está bom, mas 3 para 1 é perfeito. Então nessa situação, olhando Solana como ela está agora, eu pensaria, beleza, eu tive um sinal de compra sendo acionado, tive. Vejam que aqui, no 240 minutos, eu tenho o rompimento desta resistência. Este é meu primeiro candle vermelho, o que significa então que eu cogitaria uma entrada na ruptura da máxima desse candle, se o próximo candle conseguir romper aqui. E aí meu stop ficaria aqui embaixo, como já mencionei, e meu alvo seria aqui em cima, como mencionado. E aqui seria então um retângulo dentro da Solana contra o SDT. Muito bem, pessoal perguntando sobre a AVE. A AVE, dentro do gráfico semanal, para mim ela continua produzindo o padrão de V, que é essa recuperação em V agudo, uma queda aguda com uma alta aguda. Novamente, mais um ativo que durante a semana conseguiu inclusive romper um topo anterior e durante a semana entrou pressão de venda. No gráfico diário, a gente vê essa pressão de venda rolando aqui e mais uma vez mostrando aqui para vocês, se o sujeito tivesse definido não comprar este rompimento, mas esperar o rompimento desse candle vermelho, ele não teria tomado a posição porque não confirmou o rompimento em si. Muito bem, agora nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos de queda no meio dessa crise produzida por Israel contra Irã. E a gente está se aproximando dessa zona de suporte que aqui encontra-se, 254,81. Ok. Então aqui é uma região que eu poderia cogitar em tomar uma posição? Eu entendo que sim. Por quê? Qual é a estrutura do gráfico diário? Estrutura é uma estrutura de alta. Ou seja, nós estamos em topos e fundos ascendentes. Qual é a perna que a gente está? Estamos em uma perna de baixa. Ok, estamos perto de um suporte. Estamos chegando perto dele. Muito perto. Perto. Não exatamente em cima, mas estamos perto. Temos sinal de compra? Não temos. Ainda não. Não no diário. Tá? Então essa seria a situação. A gente está numa estrutura de alta, estamos nos aproximando do suporte, estamos. Então o que eu gostaria de ver? Eu adoraria ver um movimento em que o mercado perdesse, inclusive, esta região de suporte aqui, e no dia seguinte rompesse a massa, formando um trap. Isso seria um ponto perfeito de entrada em que eu tomaria essa posição, meu stop ficaria abaixo da mínima, meu alvo seria aqui em cima, a relação risco-benefício seria saudável, muito boa. Então isso tudo me permitiria sim uma boa tomada de posição. Um outro cenário que permitiria uma possível compra em AVE contra dólar Tether no gráfico diário é: a gente tem aqui mínima mais baixa e mínima mais alta. Então isso aqui é 1, 2, 3 de compra. Se o candle de hoje, tem pouco tempo para esse candle, né? Mas se o candle de hoje conseguir perder essa mínima, digamos que a gente vem aqui e perca essa mínima nas próximas horas, e o candle de amanhã romper essa máxima, isso é um trap em cima deste fundo perdido. E daí eu poderia comprar esse ponto. Meu stop ficaria abaixo da mínima de hoje. E meu alvo também seria aqui em cima. Então esses seriam cenários de entrada possíveis dentro da Solana no que nós estamos olhando aí neste momento atual para a cripto Solana. Solana não, a AVE, desculpe. A gente tem aqui uma cripto que o pessoal sabe, gosto bastante de operar, mas ela está num momento ruim e difícil, que é a FET. Eu acho que o universo de criptomoedas é o universo que veio para ficar. Essa é uma cripto atrelada ao universo de criptomoedas, mas ela está numa estrutura de baixa no semanal, se aproximou de uma resistência no semanal e deu um sinal de venda no semanal. Então a FET está com um sinal de venda no semanal acionado. Dentro do gráfico diário, o ativo sai de uma estrutura de alta, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo no mesmo nível, fundo no mesmo nível,
topo mais baixo, fundo no mesmo nível, topo mais no mesmo nível. Ideia é que a gente perde esse fundo, virando agora para uma estrutura de baixa no diário. Então a FET está em estrutura de baixa no semanal e estrutura de baixa no diário. Então mesmo que ela me entregue um possível sinal de compra aqui, que ela está inclusive entregando, eu não assumiria compras nesse momento em FET pela estrutura de baixa do semanal, que torna bem mais difícil resultados positivos na ponta da compra. Ripple contra o USDT. Ripple contra o USDT entrou em um processo de lateralização, então está em uma estrutura de lado no semanal, sai da tendência de alta que ele estava produzindo, passa a operar em topos e fundos laterais, na melhor das hipóteses. Então, Ripple está em um momento que não está atraente para ficar comprado em Ripple, porque ela pode ficar assim por muitos e muitos meses, talvez até mesmo anos. Então aqui eu não estou olhando para possíveis compras em Ripple, mesmo que eu esteja próximo desse suporte, a não ser que eu fosse operar este retângulo com uma eventual compra aqui, stop aqui embaixo e alvo aqui em cima. É um trade possível, com uma relação parcial aqui no meio. A relação risco-benefício aqui seria um alvo de 6,90, o stop de 4 e o alvo final lá em 18. Ok, o cara até poderia cogitar isso e pensar numa situação dessas. Até porque a gente fez 5 dias consecutivos de alta aqui e a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos de baixa aqui. Se isso for um retângulo, esse troço volta para cá e daí entregar esse 7% num swing trade não seria de todo ruim. Não seria de todo ruim. A gente tem Ondo. Deixa eu tirar esses estudos todos, só para facilitar a visualização de vocês. No gráfico semanal, Ondo estava sim numa tendência e estrutura de alta, um gráfico semanal bonito, que era este, com um canal de alta bonito como este. Sim. E hoje, na verdade essa semana, ela está ameaçando perder o canal e ela faz um candle muito feio. Esse é um candle desagradavelmente feio, este daqui. Por que esse é um candle desagradavelmente feio? Esse vai ser um dos últimos ensinamentos que a gente vai estar conversando aqui hoje. Porque eu chamo esse candle aqui de gap escondido. Na verdade, perdão, trap escondido. Ele é um trap escondido. Por que ele é um trap escondido? Porque ele é um trap em cima do candle anterior. Se a gente considerar o candle anterior como uma área de congestão com esta máxima e com esta mínima, nós vamos entender que quando a gente rompe a máxima do candle anterior, idealmente, nós não deveríamos perder a mínima do candle que fez isso. Se nós fizermos isso, todo mundo que comprou nessa semana vai começar a estopar, isso empurraria o mercado para baixo. Então, quando a gente tem um candle que vem fazendo, por exemplo, candles assim, vou botar até candles em queda. Então, o mercado vem fazendo candles em queda, barras em queda, e daí tem uma barra que faz isso aqui, ó. Ela abre aqui assim, começa a subir, rompe a máxima da barra anterior, e daí todo mundo pensa, uou, agora vai, e daí um monte de gente começa a comprar, inclusive. Só que no meio dessa semana começa a entrar pressão de venda, e a gente reverte o jogo e a gente consegue fechar abaixo do corpo da barra anterior. Isso frustrou todo mundo que comprou este ativo naquela semana. Isso vai acionar os stops dessas pessoas e imediatamente empurrar o mercado para baixo por mais 1 ou 2 ciclos. E isso eu chamo de trap escondido. Vamos ver alguns padrões que exemplificam isto neste momento. Aqui no semanal a gente teve só um que eu estou vendo, mais imediato, que é esse aqui, ó. Observa que esse candle consegue romper a máxima do candle anterior e fecha abaixo do corpo do candle anterior, e quando perde essa mínima, desastre. A gente teve um outro aqui, ó. Esse candle rompe a máxima do candle anterior, fecha abaixo do corpo do prévio, quando perde essa mínima, é mais uma queda de 16%. Dentro de um gráfico diário, então, a gente consegue perceber aqui, infelizmente isso acontecendo nesse padrão aqui. Olha como esse candle consegue romper a máxima do candle prévio, só que ele fecha
abaixo do corpo do candle anterior. Quando perde essa mínima, despenca. Isso é um trap escondido. Existe, obviamente, também o trap escondido para compra. É óbvio que existe, mas ele não é tão eficiente quanto o da venda, por impressionante que pareça. Aqui a gente tem mais um trap escondido acontecendo. Veja que a gente consegue romper a máxima do candle prévio e a gente fecha abaixo do corpo do prévio. E quando o mercado perde aqui, o VAP vem forte para baixo. Isso pode ser visto em gráficos intradiários. Pode. Num 240 minutos, muitas vezes vamos visualizar isso, como aconteceu aqui. Esse candle rompe essa máxima e o mesmo candle fecha abaixo do corpo anterior quando perde essa mínima, trap escondido e o mercado afunda. Isso é bem legal de fazer também. Tá? Mas é óbvio que a gente vai usar isso em time frames um pouquinho maiores. Quanto maior o time frame, mais eficiente vai ser o sinal naturalmente. SUI, que é um ativo que muitas pessoas gostam de operar também. SUI contra o USD. A gente vê a SUI operando dentro de um gráfico semanal que ainda é um gráfico de alta. Poderíamos dizer que sim. Tá? Ainda é um gráfico em uma estrutura de alta no semanal, sim. Não gosto desse candle. Esse é um candle extremamente desagradável. Tá? Porque também é o mesmo tipo de candle que eu mencionei para você anteriormente. Um trap escondido. A gente rompeu a massa desse candle aqui. Atraiu o comprador. Estamos fechando abaixo do corpo anterior. A perda dessa mínima empurraria a SUI de volta para a abertura desta mega barra, produzindo aqui o padrão de teoria do que era fechado que eu mencionei para vocês. Galera, ao que tudo indica, parece ser mais uma semana corretiva dentro do cenário de criptos. Elas estão se aproximando de suportes importantes, mas eu acho que o mercado vai depender muito da instabilidade que vai ser gerada pela situação do Oriente Médio. Vamos observar como será isso. Eu deixei aí um QR Code para quem estiver procurando uma exchange confiável e bastante tranquila de ser trabalhada, que é a Coinbase. Ela é uma das maiores exchanges do mundo. Então, comprar e vender criptos através dela se torna mais seguro, até porque nós temos a SEC trabalhando em cima dela e olhando tudo com muita atenção. Então, essa é uma exchange que realmente eu entendo ser como bastante confiável. Tá? E por isso é, inclusive, a exchange que eu acabo utilizando para minhas compras e vendas de criptomoedas. Senhores, amanhã eu estarei em São Paulo, na B3, onde vai ter o lançamento dos futuros de Ethereum e Solana. Eu vou estar junto com o pessoal lá falando sobre isso, inclusive com o pessoal da Nelogica. Na quarta-feira também estarei lá sobre isso, o futuro de Ethereum e Solana. Então, já deixo o convite para os amigos que estão em São Paulo para participarem desse evento lá na B3. Vejam lá no site da Nelogica como é que isso funciona. Abração, pessoal. Se cuidem. Tudo de bom. Que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.